Salve, salve, vestibulando! Seja muito bem-vindo ao Cursinho Univesp. Nós vamos agora resolver uma questão da prova Univesp 2023 que trata de uma das doenças que mais mata seres humanos no mundo, a malária. Vamos dar uma olhada primeiro na questão para depois a gente bater um papinho? Então vamos a ela. Yanomamis concentraram quase 10% dos casos de malária em 2022 no Brasil. Dos 123.151 casos de malária registrados no Brasil no ano passado, 11.530 ocorreram no território Yanomami. Apesar do elevado volume de registros da doença, esse povo indígena é uma fatia muito pequena no Brasil. Os Yanomamis são cerca de 0,013% da população do país. A pergunta é: a malária é uma doença? Então vamos lá. Primeiro, vamos recordar. A malária é uma doença causada por um protozoário. Um protozoário chamado Plasmodium. O Plasmodium, ele é um protozoário desprovido de estruturas locomotoras, então ele é um esporozoário, que encontra no ser humano o seu hospedeiro intermediário. O que é isso? Ele encontra no ser humano condições para realizar a sua reprodução assexuada. E como ele fará isso? Ele vai, em um determinado momento do ciclo, ele vai entrar nas hemácias humanas para poder se reproduzir assexuadamente. Há um determinado momento que o glóbulo vermelho já não é capaz de sustentar tamanha quantidade de protozoários que ele acaba se rompendo, liberando novos protozoários. Mas é aí que está o perigo, liberando também toxinas produzidas por esse micro-organismo. Essas toxinas, elas são proteínas, certo? Proteínas produzidas por aquele protozoário. Pois o corpo humano, ele assume uma estratégia de defesa. Ele eleva a temperatura corpórea com o objetivo de desnaturar, de destruir essas toxinas. O problema é a temperatura. O corpo humano eleva tanto a temperatura que ele causa febre e febre muito alta, a ponto de desnaturar a toxina do protozoário, mas também desnaturar proteínas humanas. E aí pensemos, isso vai acabar virando um ciclo, porque os protozoários que acabaram de sair daquela primeira hemácia vão infectar outras. Então, uma pessoa que contrai a malária, ela vai ter, num primeiro momento, anemia. Afinal, ela está perdendo hemácias a cada ciclo. E aí, essa febre alta e periódica, cada vez mais agressiva, porque ela vai desnaturando mais e mais proteínas. É aí que essa pessoa acaba sucumbindo e muitas vezes morrendo. Professor, mas tomar um antitérmico nessas situações já não bastaria? Não. Os antitérmicos convencionais, eles não têm um efeito terapêutico eficiente. Nesse caso, há uma droga bastante famosa por nós brasileiros, que conhecemos bem, que é a cloroquina, ou a sua versão mais recente, a hidroxicloroquina. Essa medicação, ela é eficaz no combate à malária, certo? Mas como é que o ser humano contrai esse protozoário? É através de um inseto, um mosquito típico de áreas florestadas. O nome popular dele é mosquito prego, perfeito? Mas o nome científico é Anopheles, Anopheles darling, ou apenas o gênero Anopheles. É no inseto que o plasmódio, o protozoário, encontra condições para se reproduzir sexuadamente. Então, o inseto é o hospedeiro definitivo, o humano é o hospedeiro intermediário. Muito cuidado, porque há uma série de questões que vão tratar sobre outras doenças, em que uma forma eficaz de combate, a essa doença seria eliminar o hospedeiro intermediário, que muitas vezes é um inseto. Cuidado,
Porque aqui na malária o hospedeiro intermediário é humano. Então não seria viável eliminar o humano, perfeito? Um outro ponto importante para a gente ressaltar quando se fala em malária é justamente as formas de profilaxia. Não provocar desmatamentos, combater esse inseto, certo? E é aí que nós precisamos ficar atentos, dentro do contexto da questão, abordando os indígenas, que por acaso já foi questão também da FUVEST. Então, vamos procurar aqui qual seria a alternativa correta? Então, a malária é uma doença transmitida diretamente dos garimpeiros para os indígenas. Errado. Isso não ocorre. Nós precisamos do vetor, o tal mosquito prego. Item B, ela é causada por um protozoário. Isso é verdadeiro. Flagelado. Isso é errado. Eu disse que o protozoário ele é desprovido de estrutura locomotora, daí o nome esporozoário, tudo bem? Item C, ela é prevenida pelas campanhas nacionais de vacinação. Infelizmente, nós não dispomos ainda de uma vacina eficaz no combate à malária, tudo bem? Um outro detalhe importante aqui, né, seria a menção ao cerrado. Nós não encontraríamos o mosquito prego nessa região do país, tá bem? Item D, a malária está relacionada aos distúrbios gastrointestinais, como desinterias, náuseas e vômitos. Não, a malária está relacionada aos picos de febre alta e periódicas, além da própria anemia. Então, só pode ser a alternativa E. Ela é caracterizada pela presença de dois hospedeiros, o mosquito anófeles e o ser humano. Perfeito. Espero que você tenha compreendido, que você tenha acertado essa questão e eu te espero para uma próxima para a gente poder falar sobre biologia. Forte abraço, até breve.